Fala galera, voltei! E como promessa é dívida, hoje estamos aqui para mais um vídeo de ReZero, uma obra que eu gosto muito e até acompanho, mas sempre que eu tento trazer pro canal acaba pegando pouca view por algum motivo, e aí eu acabo parando de postar. Mas deixando isso de lado, hoje não vamos falar de coisas legais, hoje não vamos falar de coisas que você vai escutar e ficar com um sorriso no rosto, e sim daquelas coisas que vai deixar você putaço da vida. Tudo porque seu personagem favorito não entrou na lista. Sim, eu estou falando de um top 10 personagens mais poderosos de ReZero, aquele tipo de vídeo que sempre chama muita atenção, mas sempre do jeito negativo. Se você é do tipo que prefere vídeos mais fofinhos, vê aí no card que tem um tudo sobre a Shaula que eu já fiz há um tempo atrás, que é muito melhor, e como eu vou estar falando da minha waifu favorita, vale muito mais a pena. Evite esses ambientes violentos e cheios de negatividade. Mas se você gosta daquele top 10, adora ver o pessoal reclamando nos comentários, não liga de receber spoiler e quer minha opinião sobre os personagens mais poderosos da obra, então pare de perder tempo, deixe seu like, se inscreva no canal, pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora pra esse top que tá bom demais. Como todo top 10 que eu faço aqui no canal, sempre tem aquelas regrinhas básicas. A primeira e número 1, essa lista é baseada na minha opinião. Depois de ler as light novels, ver o anime, ver os IFs, essa é a conclusão que eu cheguei. Segundo, a lista é baseada em feitos. Então não, nada de teoria do que alguém pode fazer, nem daquela, mas o autor disse que dane-se. Se não tá dentro da obra, não importa o que ele disse. Tá na obra, a gente viu ele fazendo, a gente leu ele fazendo, a gente não viu, mas sabe que ele pode fazer. Isso é teoria, então não. E obviamente, por fim, não vamos considerar o poder máximo da grande, suprema, poderosíssima, lindíssima Batrash. Como o dragão primordial criador de todo o multiverso de ReZero, seria apelação demais colocar tal ser na lista. E agora sim, com todas as regras explicadas, vamos logo começar esse bagulho. Em 10º lugar, temos simplesmente aquele conhecido como a Besta do Fim. Puck, ou também conhecido como a Besta do Fim, é um espírito artificial criado por Ekidona. Antigamente, o mesmo era um espírito contratado por Emilia, um grande espírito e usuário da magia do fogo. Pera, como assim usuário da magia do fogo? O cara usa gelo o anime inteiro. Pergunta pros pirocinéticos de Fire Force, os caras lá adoram ficar fazendo gelo com pirocinese, tá ligado? Sem zoom. É que na verdade em ReZero não existe magia do gelo, e isso se deve ao fato de não existir frio no mundo real. O que existe é a ausência do calor. Aí com a magia do fogo, eles retiram o calor de uma certa área, criando assim gelo. E eu simplesmente acho isso muito foda. Embora Puck não possua muitos feitos, os poucos que ele tem são realmente incríveis. O cara venceu o espírito carrasco, matou Peter Gilse, forçou Reinhard a ter que usar seu verdadeiro poder liberando sua espada, congelou o mundo junto com o culto da bruxa várias vezes no arco da baleia. E embora esses sejam poucos feitos, eles realmente são incríveis, o que garante ao menino Puck a 10ª posição nesse top 10. E agora em 9º lugar, vamos com a Best Girl do anime, a minha waifu, a lindíssima Shaula. E sim, isso sobre ela ser a Best Girl não é discutível. Aceita, acabou, ela é sim e pronto. Shaula é uma besta demônio, humanoide e aprendiz do sábio Flugel. Ela é a encarregada de guardar a Torre das Pleiades. Ela estreou formalmente no arco 6 como uma antagonista secundária para a primeira metade e uma personagem coadjuvante na segunda parte. Sem dúvida nenhuma, Shaula é um dos personagens mais poderosos da obra, com feitos inacreditáveis ou até ridículos. Shaula era forte o suficiente para forçar Rei de Astria a usar as duas mãos durante um combate, sendo que o próprio Subaru já mencionou que ela poderia ser muito mais difícil de lidar do que os próprios arcebispos do pecado. E isso porque sua transformação aumenta impressionantemente seu poder. A mesma chegou a um ponto onde nem mesmo Beatrice, que podia criar buracos negros gigantescos, sequer conseguiu arranhá-la. E isso porque nem mesmo o Alclarista, o ataque mais forte de Julius, conseguiu prejudicá-la enquanto ela estava em sua forma de Mantis. E isso porque sabemos quão poderoso e absurdo é o Alclarista. Ela também mostrou que é capaz de manipular o espaço, como quando ela enviou Subaru junto com seu grupo para locais separados, distorcendo o espaço, e até mesmo perfurou o EMM de Beatrice e Subaru, que é um movimento que interfere com o tempo e o espaço e cria uma barreira na qual aqueles que estão dentro não sofrem interferência de elementos externos. E ainda possui o Hell's Snipe, um ataque extremamente poderoso e rápido que, quando disparado, foi capaz de apagar todo o corpo de um rei cavalo faminto da existência. Em outras palavras, o que não falta na Shaula é provas de sua beleza, digo, efeitos de sua força
que comprovam que ela é mais do que merecedora dessa posição. Já em oitavo lugar, temos o feiticeiro da melancolia, Hector. Embora atualmente não se saiba muito sobre o mesmo, sem dúvida nenhuma ele é um dos seres mais poderosos da obra. O mesmo apareceu tendo grande importância nas histórias do passado de Rosval e Ekdona. Ele é outro daqueles casos onde o personagem tem pouquíssimos feitos, pouquíssimas aparições, mas mesmo assim com esses pouquíssimos feitos já conseguiu comprovar quão perigoso e monstruoso ele pode ser. Hector tem a inacreditável habilidade de conseguir esmagar qualquer coisa, inclusive a magia, e isso dá a ele uma vantagem inacreditável no mundo de ReZero, que é um mundo mágico. Claro que seu único feito por enquanto é ter derrotado Rosval sem sequer levantar um dedo e enfrentado Ekdona de uma forma que pareceu que ela só sobreviveu graças à ativação da barreira do santuário, mas com essa habilidade é claramente óbvio que mesmo que eles tentassem novamente, o resultado seria idêntico. Sua habilidade parece girar em torno dele, sendo que quanto mais perto ele chega do alvo, mais a expressão esmagadora de sua habilidade parece fazer efeito. Só lembrando que após ele colocar o seu dedo em cima do peito de Rosval, o mesmo esmagou completamente todos os seus órgãos junto com seus ossos e até mesmo esmigalhou completamente seus membros. Sente só a pressão, neném. Em sétimo lugar, temos também o conhecido como Relâmpago Azul, o atual primeiro general divino do Sagrado Império de Volackia, Cécilos Segmont. Ele foi um dos personagens mais complicados de tentar se balancear, afinal eu não sabia se deveria ou não considerar os feitos dele. Afinal mesmo não teve lá grandes feitos dentro da obra principal, sendo que ele mostrou mais de suas habilidades em IF e no próprio X. Dito isso, eu me lembro muito bem que os IF são sim uma realidade paralela, mas tudo o que acontece lá, pelo que eu me lembro, são realmente coisas que poderiam acontecer na obra principal dependendo das escolhas de Tsubasa. Sendo assim, os poderes que ele mostrou dentro do IF têm que ser considerados no mesmo nível que na obra principal. Levando isso em consideração, eu o coloquei na lista. Agora sim, levando isso em conta, em Obereiro IF, Cécilos foi capaz de lutar de igual para igual com o próprio Reinhard e deixar o mesmo com ferimentos graves. Sendo que ele também é um dos poucos, assim como Puck, que foi capaz de forçar o próprio Reinhard a utilizar sua espada, superando o próprio feito de Puck, já que lá ele foi capaz de fazer com que a espada do próprio Reinhard se quebrasse, assim como a sua também. O mesmo também tem uma velocidade absurda que é dita sendo capaz de ultrapassar a velocidade de um relâmpago. E além disso, o mesmo foi capaz de acompanhar o próprio Reinhard. É dito que sua esgrima é capaz de se comparar à do próprio Wilhelm, ou até o superar. Isso porque Wilhelm, em sua época, era dito como o melhor espadachim de todos. E com o Murasame, ele é capaz de cortar até mesmo coisas intangíveis. E com todos esses feitos, e além disso, mostrando que o mesmo não possui uma grande dependência na magia, Cécilos ganha o direito a essa posição. Em sexto lugar, o talarico do harém gigantesco, assim como o arcebispo do pecado, Regulus Corneas, o bispo da ganância. Regulus é um arcebispo do pecado do culto das bruxas. Representando a ganância, ele apareceu pela primeira vez no arco 3. Ao lado de Lee Batekaitos, onde facilmente dizimou todo o comboio militar de Crush, e mais tarde apareceu no julgamento de Emilia durante o evento do arco 4. Regulus tem a habilidade de conseguir parar o próprio tempo, assim como de tudo que estiver tocando, o que impedisse que qualquer coisa à sua volta conseguisse interferir com o mesmo. Em outras palavras, enquanto o mesmo estivesse com a habilidade ativa, basicamente o mesmo se tornava intocável, independente do poder ou velocidade do inimigo. Como feitos que comprovam isso, ele conseguiu resistir a um ataque feito pela própria Crush, que conseguiu perfurar até mesmo o corpo da grande baleia branca, assim como também um golpe a toda a potência de Reinhard, que destruiu completamente a igreja, e ainda conseguiu sair sem um único arranhão. O mesmo também pode atingir uma velocidade sobre-humana inacreditável, já que seu corpo foi cortado do fluxo do tempo do mundo, e isso permite que ele ignore as leis da física que impedem seus movimentos, como a resistência ao ar, gravidade ou até a inércia. E com sua habilidade Coração de Leão, Regulus imbuía pequenos objetos com a quietude do tempo, como sujeira, areia ou pedrinha, e os lançava com um poder destrutivo imenso, que destruía qualquer coisa que entrava em contato, pois uma vez que os objetos eram cortados do fluxo do tempo, eles agiam como anomalias, e ganhavam a capacidade de passar por qualquer coisa que colidir, independente da robustez ou resistência desse objeto. Regulus utilizou essa habilidade até mesmo para destruir completamente Pandora, a transformando em uma névoa de sangue, e até mesmo utilizou para conseguir rasgar a perna
perna direita de Subaru durante os eventos do Arco 5. Em quinto lugar, vamos com o ser mais bruto de toda a obra de Re:Zero, o primeiro santo da espada e o ancestral do próprio Reinhard, Rei de Astria. Rei é um absurdo, isso em todos os sentidos. O cara com sua espada pode cortar tudo e todos, e sério, tudo mesmo, até o tempo e o espaço. Ele pode até mesmo cortar a autoridade de bispos, como fez com a autoridade da ganância dentro de Subaru. Ele conseguiu lutar contra a própria Emília e Julius apenas com um graveto. Rei, sem dúvida nenhuma, é o maior espadachim registrado na história, sendo dito que suas habilidades em esgrima podem superar até mesmo a do próprio Reinhard. O cara é tão absurdo que pode usar qualquer coisa como arma. Como dito anteriormente, ele utilizou gravetos para enfrentar Emília e Julius. Ele também lutou contra a própria Satella e foi um dos responsáveis por selá-la. Em seus duelos contra Shaula, na maioria do tempo, ele mal utilizava a outra mão. Somente quando ele entrava em sua forma Mantis, ele começava a jogar a sério e utilizava as duas. Cade foi capaz de segurar um bloco de gelo tão grande que cobria todo o teto do segundo andar da Torre das Pleiades. E também foi capaz de cortar o Uxamak de Beatriz. Seus golpes viajavam na velocidade da luz. E com o simples mover de sua espada, ele desencadeava uma torrente de luz destrutiva que queimava tudo em seu caminho. E mesmo em sua época, como santo da espada, o mesmo era tão poderoso que nem sequer precisava da proteção divina que um santo da espada normalmente possui, e ainda assim conseguiu lutar contra a Satella. Ele até foi capaz de substituir a autoridade da Gula de Roi Alpha, sequestrando seu corpo e alcançando o renascimento completo 400 anos após sua morte. O que não falta para esse cara são feitos absurdos. E ainda lembramos que todos os feitos que tivemos dele durante o Arco 6 são dele nerfados, já que o mesmo não possuía o mesmo poder de 400 anos atrás enquanto estava em seu auge. Em quarto lugar, vamos com Volcânica, também conhecido como Dragão Divino. Foi outro dos participantes no selamento da Bruxa da Inveja Satella. Ele é o guardião do reino de Lugnica e é adorado pelos seus habitantes. Mencionado ao decorrer de toda a série, ele estreou formalmente durante o clímax do Arco 6, como um antagonista menor. Ele tem uma quantidade de mana tão gigantesca, tão absurda, que poderia facilmente limpar todo o mundo e curar todos os feridos de um reino inteiro facilmente. O mesmo pode voar, se teleportar, sendo que foi capaz de enviar tanto Subaru quanto Luiz e Ren para outra nação. Sua respiração sozinha pode purificar alguém ao ponto de transformá-la em pó. Pode destruir conceitos de forma comparável à do próprio Raid. Pode manipular todas as formas de magia. Não foi afetado pelo gelo de Emília e seu sangue pode descongelar o Permafrost Supremo. E com apenas 10% de seu poder foi capaz de destruir todas as mãos invisíveis invocadas por Satella. O mesmo foi capaz de sobreviver a todos os ataques de Reinhard e sobreviver aos golpes de Satella. Ele também foi o responsável por derrotar Sekhmet, assim como ter vários outros feitos, embora os vistos em maioria sejam apenas os do Arco 6, quando o mesmo apareceu com apenas 10% de seu poder. Este dragão absurdo, sem dúvida nenhuma, é extremamente roubado e um dos seres mais poderosos de toda a obra. Agora vamos com os 3 monstros mais poderosos de toda a obra. Começando pela linda Loli fofa e extremamente perigosa e satânica, Pandora, a bruxa da vanglória e a versão Loli waifu do próprio Kumagawa. Epa. É uma das pessoas misteriosas na obra que tem conexão com o culto das bruxas. A mesma foi uma das responsáveis pelo ataque de Elior Forest ao lado do próprio arcebispo da ganância, Regulus, com o objetivo de utilizar a jovem meia-elfa Emília para desbloquear o selo misterioso localizado na profundeza da floresta. E foi lá onde começamos a ver o quão poderosa e absurda essa personagem era. Sua habilidade permite que ela reescreva e distorça fenômenos ao seu redor, assim como a própria realidade, como o ato de negar a própria morte, teletransportar a si mesma ou a outros, independente de serem seres vivos ou não, alterar a memória dos outros. Ela foi capaz de pegar o próprio Regulus de surpresa e esmagá-lo com facilidade, mesmo o próprio estando fora do fluxo do tempo do mundo. Ela, assim como outra personagem que está na tier, é uma das personagens que é virtualmente imortal. Isso pois não pode morrer independente do que o inimigo faz, já que ela com sua habilidade pode simplesmente reescrever a própria realidade e voltar à vida sempre que morra. E embora tenha sido mostrado que a mesma não possua nenhum feito ofensivo, com o feito de conseguir voltar à vida sempre que morra e conseguir repetir isso infinitamente como demonstrado em sua luta contra Emília, ela ganha mais do que o direito a tal posição. Em segundo lugar temos ela, a lindíssima, a belíssima, a imortal Satella.
Satella, a bruxa da inveja. Satella, tecnicamente é e não é a bruxa da inveja, já que são duas personalidades diferentes. Mas deixando isso de lado, ela é a bruxa da inveja, que há 400 anos atrás matou as outras bruxas, enquanto engolia metade do mundo. E mesmo com os esforços do dragão Vulcânica, o antigo santo da espada Raid e o sábio Flugel, a mesma não pôde ser morta. Ou seja, dois outros personagens que estão em alta nessa lista se juntaram e mesmo assim não conseguiram matá-la. E isso era porque eles estavam em seus auges. Satella tem a habilidade de manipular o tempo, podendo pará-lo ou até revertê-lo. Ela pode engolir o mundo inteiro com sua escuridão. Ela pode simplesmente utilizar a autoridade da inveja e da preguiça. De alguma forma ela pode aparecer perante a Subaru, mesmo que agora, nesse momento, ela esteja selada em uma prisão, separada do próprio tempo. A escuridão que ela cria e espalha pode destruir completamente toda a matéria que toca, bem como coisas abstratas ou metafísicas, como o pensamento, memórias ou qualquer outra coisa que entre em contato. E assim como dito anteriormente, ela é a outra personagem que é virtualmente imortal, do que até hoje ninguém sabe a menor ideia de como matá-la, e nem sabe se no futuro um dia pode ser revelado. Mesmo com todos os personagens se juntando para tentar matá-la, isso ainda seria impossível. No máximo eles conseguiriam selá-la como já fazem, mas ainda assim isso não impede que a mesma continue a fazer o que quer, sendo que ela foi capaz de teleportar Subaru e dar a ele a habilidade para ele poder voltar da morte. Sendo assim, fica claro que sem dúvida nenhuma, Satella mais do que merece ficar com esta posição. E como número 1, para a surpresa de 0 pessoas, temos o Ruivo, o Van Cheatado, Reinhard van Astria, o atual Cavaleiro da Espada. Reinhard, sem dúvida nenhuma, é o personagem mais poderoso de toda a obra de ReZero. Isso porque ele tem uma caralhada de habilidades e ainda tem a capacidade de ganhar ainda mais, dependendo de suas necessidades. E além do mais, até agora ninguém conseguiu vencê-lo. A única habilidade que o mesmo não possui é a habilidade de curar, e mesmo assim ele não precisa, afinal os espíritos o curam quando ele precisa. Ele sem dúvida nenhuma é o mais forte fisicamente, superando até mesmo seu ancestral Raid, com habilidades de grima que se comparam à do próprio Cécilo, e com a habilidade destrutiva de simplesmente obliterar o mundo. Ele é tão chutado e tem uma lista tão grande de habilidades que nem vale a pena ficar falando aqui. Mas se você quer saber um defeito dele pra ficar se sentindo um pouco melhor, talvez, saiba que mesmo que ele seja capaz de derrotar todo mundo, ele ainda assim perde para uma única coisa, que é a calvície. Um dia, essa beleza toda vai acabar. Tente se sentir um pouco melhor com isso. Mas bom, isso era tudo que eu queria trazer por aqui. Se gostou da lista, deixe seu like, comente aí embaixo. Se não gostou porque achou alguma coisa errada, ou então tem uma lista diferente, comenta aí pra eu ficar sabendo. Dê os seus argumentos se realmente quer me convencer do contrário. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para que eu possa trazer mais conteúdo de ReZero aqui no canal. Vire membro se puder, que vai estar ajudando muito. Mas por enquanto era só isso mesmo. Então valeu, falou, fui!